E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte problema. A distância entre a casa de Júlio e a escola em que ele estuda é de 3,5 km. Quantos metros correspondem a essa distância? Mas antes de resolver este problema, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades que são postadas todos os dias. Então vamos para a resolução deste problema. E o que nós sabemos neste problema é que a distância entre a casa de Júlio e a escola em que ele estuda é de 3,5 km. E precisamos determinar quantos metros correspondem a essa distância de 3,5 km. Para isso, nós precisamos transformar quilômetros em metros. Então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que 1 km possui 1000 metros. E a distância a qual estamos nos referindo neste problema é igual a 3,5 km. E nós precisamos determinar quantos metros equivalem a 3,5 km. Então, tendo em conta essas informações, para responder esta pergunta, basta multiplicar 3,5 por 1000. Assim nós saberemos quantos metros equivalem a 3,5 km. E para resolver esta multiplicação, nós podemos considerar que nós temos aqui no 1000 3 zeros. Isso significa que nós podemos trabalhar apenas com a vírgula. Mas como assim? Isso significa que nós vamos considerar o número 3,5 e como o 1000 possui 3 zeros, esta vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. Então vejamos como vai ficar. A vírgula está logo aqui, entre o 3 e o 5, e nós vamos colocar a vírgula uma casa para a direita. Mas nós precisamos deslocar a vírgula 3 casas. Então para isso nós vamos acrescentar um zero e deslocar a vírgula mais uma casa. E até agora nós já deslocamos 2 casas, então nós vamos para a terceira casa. Mas antes de deslocar a vírgula, nós precisamos acrescentar um zero e na sequência fazer com que a vírgula desloque uma casa para a direita. Dessa forma, a vírgula estava entre o 3 e o 5 e ela deslocou 3 casas para a direita, uma vez que nós estamos multiplicando por 1000. E nesse caso, nós não precisamos resolver este cálculo. Basta considerar que nós temos 3 zeros e esses 3 zeros serão refletidos em 3 casas que a vírgula vai deslocar para a direita. Então ela estava aqui entre o 3 e o 5, então nós temos uma casa, 2 casas, 3 casas. Como a vírgula aparece aqui após o zero, nós podemos desconsiderá-la, e lembrando que ela deslocou 3 casas. Dessa forma, nós já podemos responder a pergunta do problema, na qual nós tínhamos quantos metros correspondem a essa distância, e nós conseguimos concluir que essa distância corresponde a 3.500 metros, ou seja, 3.500 metros representa a mesma distância que 3,5 km. E você já conhecia esse procedimento de realizar uma multiplicação por 1000, na qual nós não precisamos realizar a conta? Basta considerar o posicionamento da vírgula e contar 3 casas para a direita, uma vez que nós temos 3 zeros? Você já conhecia essa estratégia? Você resolveu utilizando uma estratégia diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da resolução que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Dessa forma, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução de um mesmo problema. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro dos vídeos que são postados diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.